Solicito respeitosamente que o senhor forneça uma resposta dentro de 10 dias úteis. Isso não deixa de ser maravilhoso, porque o Xandão é o rei do dar prazos, 72 horas, uma semana, 15 dias, para que alguém preste esclarecimentos. Alexandre de Moraes dá 72 horas para que Bolsonaro explique. Olá, Edu Carvalho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Ridículo em que vocês vivem, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, há também uma dificuldade, e aí por ignorância, em entender do que se tratou a carta. E é por isso que eu vou ler com vocês aqui a carta. Porque ela se faz necessário aqui ler a carta. Então, vou botar aqui na tela para vocês e a gente vai ler junto. Vamos lá. O assunto está aqui, ó, enviado ao ministro, né, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, aí o endereço do STF e o e-mail do Alexandre. Assunto: inquérito do Congresso dos Estados Unidos sobre abusos de direitos humanos no Brasil. Prezado ministro Alexandre de Moraes, escrevo-lhe na minha capacidade de membro do Congresso e presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Tá? Já deveria ser a dica para os jornalistas. No dia 7 de maio, presidi uma audiência pública da subcomissão intitulada Democracia, Liberdade e Estado de Direito. O objetivo dessa audiência foi discutir os alarmantes relatos de violações generalizadas dos direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, incluindo má conduta judicial, perseguição à oposição política, supressão da liberdade de expressão e silenciamento da mídia de oposição. Os testemunhos dados na audiência forneceram fatos e evidências críveis e substanciadas sobre estes problemas e traçaram um quadro profundamente perturbador do estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil. A audiência levantou sérias preocupações entre os membros do Congresso dos Estados Unidos sobre o estado da democracia no Brasil. Devido à gravidade das questões e para garantir que as relações entre os Estados Unidos e o Brasil sejam conduzidas com base em informações precisas, solicito, respeitosamente, que o senhor forneça esclarecimentos sobre os seguintes assuntos. E aí ele entra no rol das perguntas. Eu peço às pessoas que estão assistindo que percam um minuto, nós estamos com uma audiência absolutamente gigantesca, nós já temos aí mais de 15 mil pessoas nos assistindo, mas eu peço a você que perca um segundinho só para clicar no like, se você está assistindo pela rede do Elon Musk, para colocar na posição no botão de repost, tá? Mas começam as perguntas sobre ele. Perguntas honestas. Número 1. Existem atualmente jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo está sujeito à censura prévia por sua ordem, incluindo, mas não se limitando a medidas como bloqueio de contas em redes sociais, remoção de sites ou conteúdo online, ou quaisquer outras ações que impeçam a publicação ou livre disseminação de informações? A resposta para essa pergunta está sentada aqui na câmera diante de vocês. Há exatos 1 ano e meio, não exatos, mas aproximados 1 ano e meio, em que eu tenho as minhas redes sociais bloqueadas. Muitos de vocês estão assistindo essa live por VPN, muitos de vocês estão assistindo por contas novas que eu faço, que acabam sendo bloqueadas, mas não há dúvidas a esse respeito, né? Número 2. O senhor tem conhecimento da emissão de quaisquer ordens que tenham resultado no fechamento ou suspensão de operações de veículos de comunicação do Brasil? Terça livre. Da mesma forma, o senhor tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenham dificultado os jornalistas de exercer suas funções profissionais?
como o congelamento dos seus ativos financeiros ou imposição de restrições às suas liberdades civis, incluindo ordens de prisão, como ele fez com Alan dos Santos, ou cancelamento de seus passaportes, como ele fez comigo, ou com o Rodrigo Constantino, ou com o Guilherme Fiuza, né? A resposta a essa pergunta vai ser difícil, caso o Alexandre tope ser tigrão também com o Congresso dos Estados Unidos, né? Vamos lá. Item 3. Algum membro do Parlamento brasileiro foi processado, investigado ou sujeito a medidas cautelares como congelamento de bem ou restrições de viagem, no caso Zambelli, por exemplo, o senador Marcos Duval, que está até hoje com restrições, devido a opiniões expressas ou ações tomadas no curso do exercício das suas funções parlamentares. E óbvio que o exemplo mais simbólico desse caso é o caso do Daniel Silveira, né? Item número 4. Em suas investigações e processos contra indivíduos, o senhor observou o devido processo legal, incluindo fazer as devidas notificações e citações em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos, como o caso do Rodrigo Constantino, ou meu, ou da Ludmilla, que nunca recebemos nenhum tipo de notificação. Então o processo ocorre contra nós sem o direito à defesa. Nós sequer somos notificados sobre o que está acontecendo nas investigações. São tomadas decisões, medidas cautelares com duração infinita em indivíduos residentes dos Estados Unidos. Vamos para o próximo item. E não adianta, as pessoas estão perguntando, se o Xandão ignorar, calma, segura as calcinhas aí, enquanto vamos acompanhar aqui o processo da carta. 5. O senhor tem conhecimento de alguma instância de repressão transnacional? E aqui é importante que vocês guardem esse linguajar, o que é repressão transnacional. Guardem esse nome, repressão transnacional, tá aqui. Incluindo o uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais operando nos Estados Unidos, como a Interpol, para assediar indivíduos atualmente em território dos Estados Unidos e sob a jurisdição dos Estados Unidos. Vejam, por exemplo, o caso do Alan dos Santos, cujo nome foi jogado na lista da Interpol, né? Ou o meu caso, onde o governo brasileiro pediu para o FBI tentar me intimidar. E aqui ele faz referência a isso. Em 21 de maio, o Comitê Judiciário da Câmara, e a gente falou muito sobre isso, enviou uma carta ao diretor do FBI afirmando que o Comitê Judiciário havia encontrado evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia contatado 2 residentes nos Estados Unidos, um dos quais era jornalista alvo de ordens de censura emitido por tribunais brasileiros. Olha o meu caso aqui. Quando eu falo que o Alexandre errou na mão ao tentar me intimidar, errou na mão ao tentar me calar, que não valeu a pena, é por causa desse tipo de coisa. Por favor, compartilhe qualquer informação que o senhor tenha sobre este e outros casos. Item número 6. Isso é muito crítico. O senhor solicitou dados ou emitiu ordens contra empresa ou indivíduos que não estão sob a sua jurisdição geográfica, incluindo indivíduos ou empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos da América? E essa é uma questão muito óbvia. Se eu estou falando e transmitindo uma live dentro dos Estados Unidos, eu não piso no Brasil há um tempão. Toda a minha atividade de cobertura das eleições brasileiras foi feita dentro dos Estados Unidos. E, portanto, a jurisdição sob a qual eu me encontro é a jurisdição dos Estados Unidos da América. A legislação que rege as minhas atividades é dos Estados Unidos da América. Eu não posso começar a ser perseguido, de repente, pelo governo da Zâmbia, porque eu comecei a fazer atividades que o governo da Zâmbia decidiu. Existe a questão da jurisdição geográfica. E isso é importante que as pessoas entendam. Eu e Rodrigo Constantino somos os 2 exemplos mais claros disso. Tudo o que nós fizemos foi debaixo da jurisdição dos Estados Unidos da América, como residentes e cidadãos dos Estados Unidos da América. Então não é factível que o Alexandre de Moraes vire, por exemplo, para o Rumble e para o Locals e peça informações sobre pessoas, sobre as minhas contas no Locals.
ou as minhas contas no Rumble, ou o quanto que eu ganho de monetização no YouTube. Ou, pior, como foi feito, pediu acesso das pessoas que compartilharam postagens de pessoas nos Estados Unidos, acesso de pessoas que estavam residentes nos Estados Unidos. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. A jurisdição geográfica do Alexandre termina no Xandaquistão. Fora do Xandaquistão ele não pode mandar. Veja que loucura se um juiz americano pedisse informações sobre alguém que está dentro do Brasil. Isso é uma clara violação, com consequências na segurança nacional. Porque, ora, se você pode utilizar governos estrangeiros para obter dados de empresas dentro dos Estados Unidos ou de indivíduos dentro dos Estados Unidos, essas pessoas podem compartilhar informações que são sigilosas e que estariam sujeitas às proteções de dados dos Estados Unidos. E esse é um aspecto que tinha sido pouco abordado até agora. Item número 7. O senhor exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos cumprissem ordens cuja legalidade é questionável sob a legislação brasileira, incluindo ordens que ameaçam empresas ou indivíduos dos Estados Unidos com ações legais contra os seus funcionários, com multas ou bloqueio, proibição e ou desconexão deles no Brasil. Ora, aqui está evidente, né? Foi aberto um inquérito onde incluíram Alexandre de Moraes. Os funcionários do X foram coagidos, foram vítimas de ameaças da Polícia Federal e do Alexandre. Você tem a ameaça de bloqueios de empresas nos Estados Unidos, como o X, ou no caso do Rumble e do Locals. Ambas que são empresas sediadas na Flórida, foram objeto de não só violação da jurisdição do Alexandre, mas como, nesse caso especificamente, uma coerção que faria que a empresa violasse o FCPA, o Foreign Corrupt Practices Act, que é a lei americana que diz que nenhuma empresa americana pode cometer ilegalidade no exterior. Então, quando um indivíduo coage essas empresas a cometerem ilegalidade, como foi dito pelo Elon Musk, textualmente, o Elon Musk diz: as ordens do Alexandre de Moraes são ilegais. O Alexandre de Moraes quer que nós cumpramos ordens ilegais. Ameaça nos desconectar se nós não cumprirmos legislações ilegais, inclusive fingindo que nós é que estamos tirando as pessoas da plataforma. Isso é uma violação do FCPA. Tem dois aspectos aqui importantes para vocês. Reparem, um fala sobre repressão transnacional. O que é esse negócio de repressão transnacional? Depois vocês procurem, talvez eu jogue aqui para vocês, um negócio chamado Transnational Repression Bill, que está no Congresso dos Estados Unidos. Eu vou botar aqui, ó, para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, ó. Transnational Repression Policy Act. Olha quem é justamente que apresentou esse projeto de lei, que vai ser aprovado, inclusive com apoio bipartidário. Ele foi apresentado justamente pelo trumpista, bolsonarista Chris Smith. E o que diz essa lei? Né? Ela fala assim, ela busca reduzir a repressão transnacional, as ações de governos estrangeiros para intimidar, silenciar ou machucar membros da diáspora e comunidades em exílio para prevenir que eles exerçam seus direitos humanos, inclusive a liberdade de expressão. Esse projeto de lei exige que o presidente dos Estados Unidos imponha sanções de propriedade e bloqueio de vistas a certas pessoas, indivíduos e entidades que engajem diretamente em repressão transnacional. Esse projeto de lei, eu estou fazendo aqui a tradução como estou lendo, tá? Também requer ao Departamento de Estado que desenvolva uma estratégia para promover iniciativas que aumentem o conhecimento da repressão transnacional, etc, etc. Entendam
Entendam, essa lei também redireciona a comunidade da inteligência internacional para priorizar a identificação daqueles que estão fazendo, né, perpetrando a repressão transnacional contra comunidades dentro dos Estados Unidos. Entendam, isso não é uma coisa assim possível. Isso sequer depende da eleição do Donald Trump. Isso sequer precisa de apresentação de uma outra lei. Tá aqui. Tá aqui. Só para vocês entenderem, essa lei tem 4 co-sponsors. 4 pessoas que estão apoiando. Vocês querem ver o que é mais engraçado? Olhem quantos democratas apoiam. Inclusive o Jim McGovern, que bloqueou a nossa audiência, a primeira audiência que a gente tem na comissão com Tom Lantos. Mas olha aqui, um democrata, outro democrata, outro democrata, outro democrata. Quantos que são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 democratas, 8 democratas, 9 democratas. O que mais? 9 democratas. Dos 18. Metade dos apoiadores são democratas. E olha outra pessoa que está aqui, para vocês não tomarem um susto. Olha aqui, ó. Maria Elvira Salazar. Entendam que e democratas importantes como Adam Schiff, tá? Que não vale nada, mas está aqui também. Há apoio bipartidário. E eu vou dizer para vocês, não é só na Câmara. Também existe um projeto de lei idêntico no Senado. E eu posso botar aqui para vocês. Olha aqui, aquele foi da Câmara, né? O HR House of Representatives, a Casa dos Representantes. E esse é do Senado. Ou seja, o projeto já está no Senado. Só que vocês querem saber o que é interessante? Que o senador que apoia esse projeto no Senado é democrata. É democrata. E se você for ver os co-apoiadores, tem co-apoiador democrata e tem co-apoiador republicano. Então, aqui a gente está falando de um negócio que tem absolutamente apoio bipartidário. Entendam, se o Alexandre for enquadrado na lei de repressão transnacional, não há necessidade de nenhuma outra lei. Além disso, tem a questão do Foreign Corruption Protection Act. Mas eu não terminei. A gente estava aqui lendo a carta, né? A gente estava aqui lendo a carta. A carta continua. Solicito respeitosamente que o senhor forneça uma resposta dentro de 10 dias úteis. Isso não deixa de ser maravilhoso. Porque o Xandão é o rei do dar prazos, 72 horas, uma semana, 15 dias, para que alguém preste esclarecimentos. Alexandre de Moraes dá 72 horas para que Bolsonaro explique ter andado de jet ski no mar perto da baleia. Aqui é o Alexandre de Moraes que está sendo intimado a explicar em 10 dias. E se não explicar? Vamos chegar aí. Está escrito na carta. Pois estou atualmente trabalhando em legislação relacionada a este assunto com outros membros da Câmara. Está escrito. Então, assim, as pessoas que me fazem uma pergunta, Paulo, e se ele ignorar? Eu estou trabalhando em legislação relacionada a esse assunto com outros membros da Câmara. Como o senhor deve saber, tive o prazer e o privilégio de viajar para o seu país. O Chris Smith já esteve no Brasil, tem uma história heróica no Brasil, lá repatriando o menino. De conhecer e trabalhar em questões de direitos humanos e Estado de Direitos com muitos brasileiros e brasileiros americanos. Permaneço profundamente comprometido em fortalecer a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Atenciosamente, Christopher H. Smith, membro do Congresso. E aí entra... Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.patreon.com/xandão
paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.